Boa noite a todos. Espero que estejam muito bem. Meu nome é Davi Calas, eu sou Head de Administração da ANEFAC e queria dar boas-vindas a todos nessa reunião mais que especial aqui. Tá? Começando com um minuto de adiantamento, até vou ficar enrolando aqui para dar exatamente às 18 para a gente começar e respeitar quem veio, né? Bom, queria então dizer para vocês que é um prazer estar aqui e gostaria de apresentar rapidamente a ANEFAC para quem não conhece. A ANEFAC, né, como vocês viram no vídeo, é uma associação sem fins lucrativos que tem como interesse, né, como missão, promover o desenvolvimento de executivos que façam a diferença por meio de networking, mas um networking de conteúdo, né, por meio de debates, conteúdo relevante, né, e mais do que nunca, né, no momento que a gente está passando, a gente precisa, né, conseguir conteúdo. Né? Então, além de uma série de eventos, né, temos o congresso, esse ano o congresso foi virtual, ano que vem vamos voltar para a praia, né, uma série de outros eventos, nós fazemos essas reuniões para debater temas. Tá? E hoje, especificamente, eu vou ter a companhia luxuosa de dois excelentes profissionais que eu gostaria, então, de apresentar. Né? O primeiro é o Fábio Astrauskas. O Fábio, ele é o CEO da Sigen, né, empresa de consultoria especializada em recuperação, reestruturação de empresas. O Fábio vai poder se apresentar melhor. Mas o que eu gostaria de comentar é que o Fábio também é meu colega lá no INSPER, assim como fomos colegas há muito tempo atrás no mestrado lá na FEA, lá na USP. Tá? E o Nelson Margarido. O Nelson é sócio da KCID, advogado especializado em recuperação de empresas, recuperação judicial. Também tenho o prazer aí de conviver com o Nelson há muito tempo. Tá? Então, só queria passar a palavra para os dois, para eles se apresentarem rapidamente, antes que a gente comece o nosso bate-papo. Vou começar contigo, Fábio. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pela apresentação, Davi. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma alegria muito grande ter sido convidado pela ANEFAC para participar desse bate-papo e poder, com isso, colocar mais um tijolinho, contribuir com mais um tijolinho na construção desse novo mundo que virá pós-Covid. Espero que nessa hora e meia que a gente esteja junto debatendo, conversando, nós possamos sair mais enriquecidos e com motivação para enfrentar, né, essa vida pós-pandemia. Boa noite a todos. Joia, Fábio. Obrigado e bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nelson, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Davi. De mais nada é meu amigo, mas um grande professor. Estamos juntos nessa jornada há muito tempo. Agradeço o convite feito através da ANEFAC para estar do lado dessa fera aí, que é o Fábio Astrauskas, uma referência na área de reestruturação. E a minha ideia aqui é aportar um pouco de conhecimentos jurídicos financeiros, né? Porque a gente sabe que nessa hora a gestão e as questões jurídicas elas se entremeiam, né? A gente ouve falar muito aí na recuperação judicial e nós vamos abordar essa questão com muita cautela, muito cuidado. Eu sempre gosto de fazer nós estamos falando tanto de saúde, eu sempre gosto de, quando está tratando de turnaround, reestruturação de empresas, de fazer um paralelo com a medicina, né? E a recuperação judicial é o tratamento cirúrgico como último recurso. Antes disso, a gente tem vários tratamentos clínicos aí que exigem disciplina, que podem fazer muito bem para a saúde de uma empresa, deixar ela num estado de sobrevivência durante um bom tempo e, pouco a pouco, como é o Covid, ela vai se recuperando, vai saindo da UTI, vai criando seus anticorpos. Eu acho que é um pouco, a ideia de hoje é falar um pouco disso, como
criar esse processo de recuperar a saúde de uma empresa combalida. Perfeito, muito bom. Obrigado mais uma vez, né? Parece que hoje anunciaram uma vacina aí, vamos ver, né? Quem sabe vamos ver se vocês anunciam a vacina também. Bom, muito bem, gente. Eu queria então só dar alguns recados paroquiais para quem está começando aí a primeira vez, né, com a gente. A gente gostaria de pedir que vocês, né, ao entrarem, deixassem sempre que possível o microfone no mudo, mas que interagissem muito com a gente por meio do chat, tá? Como eu estava falando antes, né, não entendo nada desse assunto aqui, então o meu papel vai ser ficar de olho nas perguntas, né, jogar algumas perguntas para os nossos debatedores e pegar as perguntas que vocês forem fazendo e passar para eles. Tá joia? Então, dito isso, eu queria começar com uma primeira pergunta, que é a seguinte, né? Diante, então, desses cenários absolutamente inesperados, dessas mudanças abruptas, e de repente ter que ficar 3 meses fechado, de repente ficar sem caixa, né? Que medidas devem ser tomadas pelos empresários com relação a esse aspecto, tá? Então, eu vou pedir primeiro para o Fábio responder e depois eu peço para o Nelson comentar. Podemos seguir assim? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, Davi e demais. Primeiro, fazer uma breve introdução, que é a crise de uma empresa, regra geral, e a gente costuma lecionar isso, e isso consta na literatura mundial, que trata de reestruturação, de turnaround de empresas. Ela diz que aproximadamente 85% das empresas que entram em crise, elas entram em crise não por aspectos externos, não por causas ambientais do tipo um terremoto, do tipo algo inesperado, mas esses 85% de crises, elas ocorrem por decisões economicamente mal tomadas e mal sustentadas ao longo do tempo. A crise ela aparece de maneira paulatina, de maneira progressiva, em sinais progressivos de problema. Esse é o normal, esse seria o cenário normal, né? O que nós enxergamos durante esse período de pandemia foi algo que ocorreu, que transformou, né, que inverteu essa regra de 85-15. Na verdade, nós podemos dizer que aparentemente 85%, 90% das empresas que estão passando por uma crise por conta dessa pandemia não eram empresas candidatas à crise, não eram empresas que vinham tomando decisões economicamente equivocadas, não eram empresas que estavam fragilizadas do ponto de vista financeiro, ou com uma gestão ruim, ou com uma visibilidade, uma leitura ruim do mercado, ou da concorrência, ou do que quer que seja. Foram pegas, né, no arrastão, né, dessa pandemia, pelas consequências que o isolamento social acabou, com razão, né, porque ninguém é contra o motivo das pessoas terem um cuidado com a sua saúde, mas que houve esses efeitos colaterais no mundo da pessoa jurídica, vamos dizer assim, que levou muitas empresas a diminuírem abruptamente suas atividades ou até interromperem totalmente. Então, dito isso, há muito pouco que se colocar como trabalho, uma busca do que é comum em situações de crise, de olhar para dentro e buscar o que é que a empresa estava fazendo de errado, né? Isso é muito pouco relevante nesse momento. Mas fica de comum, né, uma situação que é o que fazer a partir do momento que nós nos vimos em uma situação de crise. E aí o manual de crises diz que a primeira coisa a se fazer, e muitos de nós devemos já ter ouvido isso, é montar o que chamamos da sala de guerra, né? Então, a gente costuma ver isso em filme, a gente costuma ver isso em diversos cenários, né? Sejam eles relacionados a uma guerra propriamente dita ou até de grandes corporações, mas este é um pensamento e essa é uma postura correta a ser feita. Monta-se uma sala de guerra. E numa sala de guerra, geralmente, há uma grande mesa onde os generais, os executivos se reúnem e no centro dessa mesa
posta sobre a mesa, há um mapa, né, um tabuleiro onde se colocam as posições, né, da própria empresa e dos concorrentes, onde se colocam as variáveis. A mesma coisa a gente deve fazer numa situação de crise. Então, a gente deve montar uma sala de guerra. Essa é uma sala de guerra que deve estar munida de preferência, né, de uma mesa, seja ela real ou seja ela virtual, que é o nosso caso hoje, né, em muitas empresas, onde as pessoas possam entrar e ter informações suficientes com relação aos seus números atualizados e perspectivas e ideias e sugestões para poder modificar o cenário encontrado. Então, esse é o primeiro ponto, é montar esta sala de guerra que a gente costuma chamar de comitê de caixa. O principal fator que influenciou as empresas nessa crise foi um corte abrupto no seu caixa. Então, houve uma queda grande no faturamento, isso cortou o caixa da empresa e deu uma crise financeira, antes do que econômica, para a empresa. A empresa perdeu, né, de repente, capacidade de girar o seu ativo e passivo circulante, né? Seja ele contas a pagar, seja contas a receber, seja o seu estoque. Então, o comitê de caixa, ele deve estar focado preferencialmente, boa parte do tempo, nessas três posições, no seu contas a pagar, no seu contas a receber e no seu estoque. Tá? O segundo ponto importante é que, a partir dessa constatação, a empresa monte fluxos de caixa com horizontes de prazo bastante curtos. Costuma-se dizer em reestruturação, e há uma técnica conhecida para isso e bastante divulgada, que é o fluxo de caixa de 13 semanas, onde a gente consegue, em vez de fazer um orçamento para 12 meses, onde se verifica mensalmente qual é o resultado que aquele orçamento deu e as correções que se dá, portanto, num horizonte mensal para um orçamento anual, a gente encurta o tempo fazendo isso num horizonte semanal para um espaço de 3 meses ou 13 semanas. Com isso, a gente torna as ações mais próximas, as ações mais curtas e a possibilidade de erro devido à imprevisibilidade menor, né? Então, esse é um aspecto importante, montar um orçamento de caixa com esses horizontes pequenos de tempo. 13 semanas é mais do que suficiente num horizonte de incerteza, como a gente está vivendo. Você mesmo acabou de citar que agora surgiu a possibilidade de uma vacina. Imagine que ela seja verdadeira, todos os cenários que vinham sendo montados com um cenário otimista para uma vacina no final de setembro, né, esse é um cenário otimista, deveriam já ser revistos por conta de uma notícia como essa, caso, né, ela venha a se mostrar verdadeira. Portanto, fazer horizontes de tempo muito grandes nesse momento não é algo muito produtivo. Os horizontes devem ser limitados a 13 semanas, 3 meses no máximo. Tá? Também é importante, dentro desse aspecto de cuidar do contas a pagar, a renegociação dos passivos, junto aos fornecedores, junto às instituições financeiras, junto a todos os credores que a empresa tenha. Mesmo aqueles passivos que ainda não venceram, aqueles que estão a vencer. É importante tentar renegociar alguma redução, alguma carência, algum alongamento, para que a empresa possa preservar a caixa. A mesma coisa vai acontecer, essa empresa vai ter a pressão por parte dos seus clientes, que provavelmente pedirão a mesma coisa. Tá? A maneira de se defender disso é buscar nas novas vendas prazos de recebimento menor, vendas à vista em detrimento de prazo, ou seja, dê desconto, mas encurte o prazo para que haja uma certeza maior, uma imprevisibilidade menor de recebimento e um fluxo de caixa mais antecipado para enfrentar esse panorama de crise. Então, isso é muito importante. Tá? Uma outra coisa importante é olhar a logística da empresa. Logística será uma das palavras-chave para o mundo pós-pandemia. Nós já temos visto que as empresas passaram a se organizar nas suas vendas, boa parte delas, mesmo aquelas que não imaginavam, em vendas online, em vendas com entrega através do e-commerce, onde o serviço logístico, onde a maneira de estocar
onde a maneira de distribuir o seu serviço, o seu produto, tornou-se bastante importante e vai fazer a diferença na lucratividade da empresa através do custo que isso vai trazer para dentro dela. Tá? Obviamente, técnicas do tipo OBZ, do tipo ações comerciais para tentar aumentar o seu canal de vendas em e-commerce, todas essas técnicas são válidas, são técnicas importantes, porém o fundamental é a gente trabalhar com o básico, né? Numa crise, numa situação de crise, querer levar ferramentas muito sofisticadas para tratar a crise, regra geral, inclui um tempo grande de treinamento, de conscientização dos executivos, e isso pode se perder ao longo da crise. Então, busque tornar as ações simples. Tá? E, obviamente, né, completando, né, como também mais uma ação importante nesse ambiente de pandemia, sempre que possível, é enxergar a possibilidade de alienação dos ativos, de desmobilização dos recursos. A trocar custos fixos por custos variáveis também é algo bastante importante. Resumidamente, essas são ações que qualquer empresa de tamanho pequeno, médio ou grande devem tomar. E também qualquer empresa, seja de tamanho pequeno, médio ou grande, devem estar preocupadas em transformar estas ações em ações de curto prazo e ações simples de serem compreendidas pelas pessoas que estão no processo de reestruturação. Perfeito, Fábio. Excelente explicação. Já começaram a aparecer perguntas aqui, tá? Queria perguntar para o Nelson o que você gostaria de acrescentar ou comentar em relação ao que o Fábio falou, Nelson. Eu acho que você está no mudo, Nelson. Mudou, é. Agora sim. Agora sim. Eu estava comentando assim, a gente sabe que é recorrente nas empresas brasileiras, né, e nesse nosso universo, trabalharem com um limite de recursos muito apertado, né? O empresário brasileiro, ele vive, na maior parte das empresas, naquela situação de levar da mão direto para a boca, né? E quando se aperta, recorre a linhas de financiamento que, em geral, são caras, né? A gente vê algumas empresas que até recorrem ao cheque especial, que é uma loucura, né? Então, não existe, a gente sabe que não existe um planejamento em condições normal de temperatura e pressão, né? De ter um colchão de caixa. A gente sabe que alguns setores trabalham com isso, mas, em geral, a gente sabe como o empresário brasileiro é exposto à necessidade da receita para fazer frente às suas obrigações, né? E quando tem esse corte abrupto, a coisa fica mais complicada, né? E essas medidas que o Fábio colocou, elas deviam fazer parte do dia a dia da empresa, né? Você buscar um menor ciclo de caixa para diminuir a sua necessidade de capital de giro. Essas são medidas da boa administração. A gente sabe que muitas vezes às vezes o empresário fica muito preocupado, preciso vender mais, inclusive agora nessa hora, né? E aí, falando de caixa, também tem que pensar o seguinte, para vender mais, eu preciso de mais capital de giro para financiar minhas operações, né? Então, se eu não tiver uma visão, né, não adianta eu na louca falar assim, puta, agora eu vou implementar o delivery aqui, porque eu vou vender. Você tem embalagem, está estruturado, não está? Quanto isso vai custar? Não vai custar? Qual que é a rentabilidade, né? Se você continuar vendendo uma linha de produto que está te dando prejuízo, você vai aumentar seu problema, né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que esse comitê que o Fábio colocou, que é o comitê de crise, que se desdobra no comitê de caixa, que a gente pode falar com mais precisão das medidas do comitê de caixa, que, na minha opinião, é derivado do comitê de crise, porque, além de gerar o caixa, que é o coração da empresa, né, tem outras coisas para ser feita. Aí tem a questão de garantir a segurança dos trabalhadores, verificar a questão de suprimentos, até tem uma série de coisas, né, que vocês têm que monitorar. Pô, meu negócio não morre, eu tenho caixa, mas não adianta nada eu ter caixa para comprar insumos se o meu fornecedor morreu. Né? Eu faço o quê? Eu preciso dessa caneta para vender junto com o meu kit de caderno. Tenho dinheiro para comprar caneta, mas o meu fornecedor de caderno morreu, o que aconteceu, né?
Então, além do comitê de caixa, que é o coração da empresa, tem essas outras coisas a serem feitas nesse cenário de crise, né? Essa coisa que é sistêmica, né? Agora, para reforçar também um pouco o que o Fábio falou, nessas horas, você não tem que gerenciar pelo lucro, você tem que gerenciar pela entrada de dinheiro, né? Você tem que justamente olhar o caixa nesse prazo e ver se vai ter dinheiro, porque a empresa não morre por conta de prejuízo. Às vezes o prejuízo, inclusive, é só uma questão contábil, tá? Inclusive por conta de regras contábeis para determinadas empresas, que conta depreciação, não conta depreciação, enfim, às vezes o prejuízo é só contábil, mas se não tiver caixa, ela morre, tá? Então, assim, nesses momentos de crise, preservação do caixa, e aí é o que o Fábio falou, né? As medidas que você vai tomar para fazer essa preservação do caixa, a gente pode falar com maior detalhe, mas essa é não existe mágica, tá? A gente fala, o consultor, ele chega na empresa e já fala que o cara sabe fazer. Não, o consultor, ele, na maior parte das vezes, ele traz, nessas horas, sangue frio e metodologia, tá? Que é o que, às vezes, falta para o empresário para montar o seu plano, fazer essa análise de cenário e assim por diante. E uma coisa muito importante, né? Além de desenhar o fluxo de caixa, tem que estar fazendo sempre o rollover dessa análise, né? Cabe a esse comitê desenhar 3 ou 4 cenários, e aí nós estamos falando da especialidade do professor Davi, ele falar que não entende nada desse negócio é uma mentira, porque planejamento estratégico é super importante nesse momento, né? Análise de cenário, ambiente externo, é o que o Fábio está falando. O que é ambiente externo? Quais são minhas fraquezas? Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? Então, além de gestão de caixa, tem muito de planejamento estratégico, aí, muito de metodologia. Tem muita gente que fala que o planejamento estratégico é para a empresa que está já estabilizada e quer crescer. Eu discordo um pouco disso. Planejamento estratégico serve para tudo. O que você tem que fazer agora é análise de cenários. O que vai acontecer? Pode reabrir o negócio em 2 semanas, em 3 semanas, em 4 semanas. Eu vou desenhar, vou tentar projetar meu fluxo de caixa, considerando esses cenários, 4 fluxos de caixa diferentes, né? E vou ver o seguinte, vou acompanhando, conforme for se materializando um ou outro, eu vou tomando as medidas que estavam previstas, né? Então, nesse cenário aqui, eu vou ter que falar com o meu banco. Nesse cenário aqui, eu tenho que ver com o meu fornecedor que eu preciso de uns dias para pagar. Se não entrar dinheiro... Então, além de você desenhar, construir o seu fluxo de caixa, você tem que transformar isso num PNL e num fluxo de caixa, que aí vai ser o seu financeiro, que vai ser... E também é muito importante comunicar, né? Comunicar internamente e externamente. Então, assim, desenhar os cenários e projetar esse fluxo de caixa de 3 semanas, que é o clássico. Mas não é assim, projetei e acabou. Não, você tem que projetar 3, 4 cenários, conforme possibilidades. E saiu a vacina, a Pfizer vai lançar uma vacina. Quanto tempo vai demorar? Então vou projetar que vai demorar 6 meses para imunizar todo mundo. Então, olha, só daqui a 6 meses eu vou ter um cenário igual ao que eu tinha antes. Então, só daqui a 6 meses eu posso voltar a pensar no meu nível de receita antes da crise. Se eu não for mudar nenhuma coisa, nenhum aspecto de geração de contas a receber no meu negócio, né? E aí, é o que eu volto a dizer, não existe fórmula mágica, nem fórmula pronta, né? Eu costumo dizer, eu não chego na empresa quando a gente vai trabalhar e falo assim, vou chegar na empresa e vou fazer bib de bob de bu e a empresa vai ficar numa boa. Não, é metodologia, sangue frio e tem que se debruçar sobre os números, né? E outra coisa, que eu falando, desde o começo eu falei, eu gosto muito de fazer um paralelo com a medicina, tem essa veia na minha família, meus pais são médicos. Você só consegue tratar um paciente se você fizer o diagnóstico. E você só tem o diagnóstico se você trabalhar em cima de números. Então, assim, não adianta querer focar na operação, inventar coisas se você não botar no papel. Tem que montar o PNLzinho lá, e depois você vai. Orçado, realizado, orçado, realizado. Isso tem que fazer. Depois é que entra o que o Fábio falou, que são todas as medidas aí de preservação de caixa.
O caixa é o sangue correndo nas veias da empresa, né? O caixa é o coração da empresa nesse momento. Você tem que administrar e gerenciar a empresa pelo caixa. Esquece o lucro. Você pode até trabalhar com prejuízo, dá desconto, recebe à vista, mas tenha dinheiro para pagar. A hora que você sair da UTI, você vai ver como é que paga o tratamento. Você está numa condição um pouco melhor, você vai conseguir acessar uma linha de crédito que vai te financiar, né? Num momento menos apertado, o dinheiro geralmente é um pouco mais barato. Então, assim, nesse momento é sobrevivência. Sobrevivência está lá no caixa. O caixa é o pip, pip, pip do seu monitor lá na UTI. Tá? Em linhas gerais, essa é a mensagem. Caixa, 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 número, debruçar sobre isso. Perfeito. Você falou de cenários, né? Mas é isso mesmo, né? Porque a recuperação, né? Vai ser em V, vai ser em U ou vai ser em L, não vai ter, né? Então, a rigor, idealmente, né? Quando a gente pensa mais para o médio prazo, é ideal realmente pensar em cenários. Obrigado a vocês dois. Eu vou descumprir todo o tratado que eu tinha feito com vocês, mas é que apareceu uma pergunta que eu acho que vale a pena que eu fugi do script, tá? O Carlos Alberto, uma das coisas que o Fábio comentou foi sobre renegociar com fornecedores, Fábio. E aí a pergunta dele é a seguinte, e quando não for possível renegociar com o fornecedor, por recusa por parte do fornecedor, o que fazer nesse caso? Partir para mediação ou arbitragem? Né? O que é melhor fazer? Aplicar a lei da mediação ou a lei da arbitragem? Ou também, se o Nelson quiser comentar. Eu já, não vou dizer que eu temia, porque, na verdade, isso até é algo bem-vindo. Quando a participação das pessoas aí que estão conosco cresce, a gente vai destruir todo o script montado ontem, né? E vamos partir para o que está sendo colocado. Essa é uma questão que já estava prevista de a gente tratar. Desculpe. Introdutoriamente, só deixa, até já que você colocou um monte de letrinhas possíveis de recuperação, eu vou colocar a minha sugestão de letrinha. Eu acho que a nossa recuperação aqui no Brasil, principalmente, será em J, né? Nós teremos uma queda muito grande, um período razoavelmente grande de depressão, e depois a economia vai voltar para um nível inferior àquele que estava antes da pandemia por um tempo bastante prolongado, né? Mas a gente pode depois entrar nesse assunto com maior extensão. As coisas que o Nelson colocou são todas bastante importantes e complementares, e eu estou bastante de acordo aí com as colocações do Nelson. Com relação à pergunta do Carlos, o que acontece quando o fornecedor se recusa, né, e é um direito dele, né, como seria o nosso, né, também como empresa recusar a aceitar uma proposta de um cliente nosso que não quer nos pagar, né, ou que está propondo condições diferentes. O que acontece quando há esse impasse? Bom, primeiramente, aí entra a figura da negociação, seja ela através dos próprios executivos, né, da empresa, seja do lado credor ou do lado devedor, seja através da contratação de negociadores de mercado, e essa negociação pode se dar, inclusive, nesse ambiente que foi colocado pelo Carlos, de arbitragem, de mediação, que são instituições que estão crescendo no Brasil, são instituições bastante comuns em outros países, em alguns outros países, tem uma regulamentação crescente aqui no Brasil, e que eu penso que são uma alternativa, tanto a arbitragem quanto a mediação, são alternativas bastante interessantes para que a gente evite o provável afogamento do setor judiciário com um número muito grande de pedidos de recuperação judicial que poderão ocorrer caso, né, essa negação, caso essa impossibilidade de negociação de passivos seja muito grande e se estenda por muito tempo. Tá? Sem querer estender muito, mas vamos aproveitar aí, já que a gente está derrubando o script mesmo, né? No última instância, a gente, quando não há essa característica, essa possibilidade de negociação no ambiente brasileiro, na legislação brasileira, recorre-se à recuperação judicial. Esse é um instrumento que as empresas devedoras têm
para poder se defender, né, em última instância, né, de negativas de negociação, principalmente quando elas ocorrem de maneira muito extensa em número, né, de credores se negando a negociar. Então, a empresa recorre a uma recuperação judicial. Complementando, né, para que a gente possa colocar isso, muitas pessoas aí provavelmente estão acompanhando isso e podem contribuir com isso. Há um projeto de lei, né, tramitando na Câmara, aliás, já aprovado na Câmara, foi para o Senado e está, nesse momento, com cerca de 170 emendas, que é o projeto de lei 1397, que trata de algumas regras transitórias para modificar a recuperação judicial enquanto houver o período de pandemia, enquanto houver o estado de emergência, que foi decretado lá atrás, em março, e que vai até, em princípio, né, até 31 de dezembro desse ano. E esse projeto de lei, ainda não aprovado, né, com essas emendas todas para serem discutidas lá no Senado, ela prevê, né, algumas medidas para adiar a entrada em recuperação judicial. Uma delas, inclusive, e que perdeu-se já, né, ela não foi colocada, não foi aprovada no projeto de lei, era da criação de mediadores de árbitros, mais na figura de mediadores, não de árbitros, há uma diferença aí entre arbitragem e mediação, mas mediadores para evitar que as empresas fossem para a recuperação judicial. Isso caiu no projeto de lei, apenas talvez seja resgatado lá no Senado, mas não foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Uma pena, né? Porque isso provavelmente vai pular uma etapa e a empresa, direto da sua própria negociação, seja por ela ou por consultores, restará pedir uma recuperação judicial caso não haja sucesso na negociação. Estou encurtando um pouco aqui para passar para o Nelson, talvez se ele tiver alguma coisa para acrescentar nesse ponto. Vai lá, Nelson. Acho que, só aproveitando que o Israel também está perguntando, tá? A carona aí no Fábio, né? Então ele falou, nesse atual cenário, ou cenários possíveis, né? V, W, U, J agora, né? O J acho que tem que ser para o outro lado, né? Mas deu para entender, né? Quando saber se o caminho não seria ir para a RJ? Quer dizer, que aspecto que a gente tem que levar em consideração para ver se vale a pena ir para uma RJ ou não? Vamos lá. Assim, só em adição aí, tem outras, por exemplo, o CNJ também deu algumas diretrizes para os juízes aí que tocam as varas de recuperação judicial, né? Você pode estender o prazo, não vai ter mais assembleia assembleia de credores, enquanto tiver o decreto de calamidade, se eu não me engano, mas enfim, existe uma série de questões envolvendo a recuperação judicial que estão em debate, né? O principal deles é esse projeto que o Fábio comentou, mas o pessoal já está se movimentando e hoje já tem algumas questões sendo discutidas, enfim, estamos ainda na expectativa, né? O que a gente tem de concreto hoje? A gente tem a lei de recuperação judicial, que ela trata basicamente de 3 questões, né? Ela trata da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, que eu acho que é um instituto um pouco deixado de lado, mas que deveria ser melhor aproveitado. Ele tem algumas deficiências. E tem a falência, né? Por que eu falo da falência, né? Porque a recuperação judicial é uma faca de 2 gumes, tá? Ela é um terreno perigoso. Por quê? Chega lá na frente, plano de recuperação e votação. Você tem 2 saídas possíveis. Ou aprovam o teu plano ou você vai à falência, tá? Então, assim, às vezes é uma aventura que acaba batendo no muro, né? E muitas vezes você não era a melhor medida para aquela empresa, né? A recuperação judicial. Por quê? Porque tem vários detalhes que envolvem uma recuperação judicial, né? Qual que é o perfil dos seus credores? Se a tua dívida estiver muito concentrada em banco, você for uma empresa pequena, você vai ter dificuldade, que os bancos acabam não dando muita atenção para isso, não aprovam o teu plano e você quebra, né? Lembrando que o empresário de pequeno porte,
em geral, quando ele toma crédito no banco, ele dá garantia pessoal, né? Ele dá um aval. Então, o banco fala assim, deixa a empresa quebrar, porque eu sei que o sócio tem bens, porque ele acompanha lá a sua declaração, ele pede o teu IR quando você vai tomar crédito, né? Então, assim, a recuperação judicial é um instituto muito interessante, mas tem que ser utilizado com cuidado. Além do que, uma empresa para entrar em recuperação judicial, ela tem que cumprir certos requisitos, tá? O Fábio sabe, trabalha muito nisso aí. Para você montar o dossiê para entrar com a recuperação judicial, para que um juiz não peça uma série de diligências e até às vezes determine uma perícia contábil para verificar se os números que você está colocando lá são verdadeiros ou não é um trabalho fácil, tá? Então, se a empresa não está estruturada, recuperação judicial, muitas vezes, para você ter uma ideia, a gente é contratado para preparar a empresa para entrar em recuperação judicial, né? Preparar em vários sentidos. Ver se você vai despedir funcionário antes ou depois, porque daí esse crédito trabalhista, que é a rescisão, entra na recuperação ou não. Enfim, como já coloquei, não existe fórmula mágica, né? Existe diagnóstico, né? Você precisa fazer o diagnóstico. Como é que está a sua situação, né? E voltando a uma coisa que o Fábio falou lá atrás, no começo. O diagnóstico, tem muita gente que esquece desse conceito. O diagnóstico é econômico, financeiro, né? Você tem que ver se a tua empresa tem problema econômico. O que é o problema econômico? Não pegou lá o DRE, chegou no EBITDA. EBITDA negativo, problema econômico. A tua operação não gera dinheiro para a empresa. Ah, não, gera dinheiro, mas eu estou pagando uma bala lá no Bradescão. Desculpa, não sei se pode falar nome aqui de empresa, Davi, você me perdoa. Mas estou devendo uma bala lá no meu banco predileto, né? E aí a conta não fecha. Aí é o caso que o Fábio falou, tem que alongar o perfil da dívida. Aí eu estou com um problema financeiro. Então, tudo depende do diagnóstico. Eu sempre volto na medicina. Quando você vai no médico, chega lá e fala, doutor, olha, eu estou com uma dor aqui, não consigo dormir e tal, não sei o que o cara faz. Fala, vai lá e faz essa patelada de exame. Quando ele pega o exame, ele faz. E depois que o médico fica pedindo, daqui a tanto tempo você tem que fazer o exame de novo. Tanto é que hoje em dia os laboratórios, se você vai no mesmo laboratório, ele te dá até o histórico. Daí o médico vai olhar lá, você já baixou o colesterol aqui lá atrás, você tinha situação melhor. Tal. O DRE, o PNL, de realizado, orçado e realizado, ele é que te dá isso aí, ele que é o teu diagnóstico, né? Então, qual é a resposta? É essa. Cada paciente vai ter um tratamento. Cuidado, a recuperação judicial é o tratamento cirúrgico, né? E, digo mais, fazendo esse paralelo com a medicina, quando é que uma cirurgia tem chance de ser bem sucedida? Quando o paciente vai para ela preparado, né? Faz uma dietinha antes, perde uns quilinhos, né? Vou fazer tenho que ir para o spa, perder um pouco de peso, porque vai ser melhor. É assim, não tem mágica, né? Mas a recuperação judicial é a cirurgia. E toda cirurgia tem risco. E você pode morrer na mesa de cirurgia. Essa é a recuperação judicial. Tem um monte de coisa, tem. E aí, voltando na recuperação extrajudicial, o que é interessante? A recuperação extrajudicial, ela tem esse nome, mas ela não é extrajudicial. Na verdade, assim, você faz a negociação fora e leva para o juiz homologar. O que é interessante na extrajudicial é que você pode negociar com uma parcela de credores que sejam favoráveis a essa renegociação e você arrasta o resto. Assim como é na judicial, né? Assembleia de credores, se você tiver lá o quórum para aprovação do seu plano, você arrasta os caras que não quiser, né? Nas categorias, né? Garantia real, sem garantia real, trabalhista, pequenos e médios, assim por diante. Mas, na extrajudicial você tem essa possibilidade. Por que às vezes a extrajudicial é interessante? Porque na judicial você abre para todo mundo que você está tendo que negociar. Na extra, se você conseguir acordos aí com alguns credores, você consegue resolver o teu problema sem tanta exposição. Não é tão simples, mas pode ser utilizado. A gente sabe que
que muitas vezes o pessoal foge porque tem umas fragilidades, isso pode acontecer, de repente, até um momento para a gente incentivar mais esse instituto. E, volto a dizer, da mesma forma como o empresário brasileiro não está acostumado a mexer com cenários de crise, né? Essas medidas que a gente fala, preservar a caixa, negociar, etc., parece muito fácil, mas não é de fácil implementação, tá? A nossa experiência mostra que o empresário não está acostumado a lidar com a incerteza, né, desses eventos tão repentinos. Então, a gente sempre fala, olha, você tem que ter um cara experiente nisso aí. Tem até a figura do CRO, né, agora é tudo CCC, que é o Chief Restructuring Officer. Existe essa pessoa hoje, né? As empresas de grande porte acabam adotando, que é o cara full-time dedicado à reestruturação, né? E além desse cara, o comitê de crise lá que o Fábio falou, na minha opinião, tem que ter um cara do jurídico ou um consultor externo, porque vai entrar a questão, caso fortuito e força maior. Bom, caso fortuito e força maior, você não tem o dever de indenizar o não cumprimento da obrigação, mas a obrigação permanece, né? Tem que tomar cuidado, mas sempre o advogado pode te dar uma certa proteção. E na questão da negociação com fornecedores, numa situação como a atual, assim, se todo mundo estiver fazendo a lição de casa que o Fábio acabou de passar, vai estar todo mundo querendo não pagar e receber, não demorar para pagar e receber antes. Então, está todo mundo nessa. Então, assim, nesse cenário ainda é mais difícil, né? Você conseguir isso. Mas tem que tentar, né? O teu fornecedor deve estar com o mesmo problema que o seu. Ele vai chegar e falar assim, não vou dar prazo. O Fábio, que é meu consultor aqui, falou que eu tenho que tentar adiantar minha receita, eu vou dar prazo? Pois é, nessa situação, é o que o professor Davi falou outro dia. Não está todo mundo no mesmo... Como é que é, Davi? Não está todo mundo no mesmo barco na Covid. Está todo mundo na mesma tempestade. Tem gente que está com o botezinho furado e tem gente que está com o naviozão, né? Então, tudo vai depender dessas circunstâncias, mas, de fato, é difícil, né? Agora, dar o passo para recuperação ou não é tão simples. É igual você pode se automedicar ou você pode ir no médico para fazer cirurgia. Para fazer a cirurgia, que é a recuperação judicial, chame um especialista. Perfeito. Eu estou vendo aqui, Davi, tem umas perguntas aqui. Eu acabei também, aproveitei aí, em vez de você deixar só você olhando o chat, aí acabei dando uma olhadinha aqui também. Boa, manda ver. Vamos ver se você vai fazer a mesma que eu ia jogar para você. Pois é, estou vendo aqui Carlos Alberto, Itapema, mas de algumas coisas completando aí, ou colocando pontos de vista complementares ao que o Nelson abordou. Algumas das perguntas aqui, como essa judicial, a recuperação judicial, quanto aos custos de uma recuperação judicial. Vamos lá tentar botar um pouquinho de ordem e voltar um pouquinho no tempo para entender o espírito do negócio. A lei de recuperação judicial, ela foi promulgada em 2005, né? Ela já está com mais de 15 anos aí em andamento. Quando ela foi feita, o cenário no Brasil era um cenário de dependência do FMI, e uma das exigências, ou um dos pleitos que o FMI fazia para renovar os empréstimos do Brasil, era de que o Brasil fizesse uma reforma em várias das suas leis, inclusive na sua lei de falências, que era uma lei de 1945, a 7661. O Brasil foi atrás disso, foi um projeto de lei que ficou parado durante 13 anos no Congresso. Em 2005, quando o presidente Lula assumiu, naquele cenário de insegurança, né, não se sabia se o PT ia romper com o sistema econômico vigente, né, o que ia fazer. Uma das coisas que o PT fez foi reforçar, né, reafirmar o compromisso com as instituições financeiras internacionais, apressou a aprovação da lei de recuperação judicial. Naquela lei, eu estou dizendo isso importante, porque o relator da lei na Câmara dos Deputados era o deputado falecido, Oswaldo Biocchi, do Rio Grande do Sul, e no Senado, o Ramos Tebet, também falecido. E os dois recomendavam, ou colocaram no parecer de aprovação da lei, né, que veio se tornar a Lei 11.101, que a empresa deveria buscar a ajuda
o quanto antes. Não deveria esperar uma situação de catástrofe para buscar a ajuda de uma recuperação judicial. Aliás, essa é a orientação do próprio FMI. Há uma cartilha do FMI que recomenda para os países membros da OCDE quais são as regras que devem compor a formação de uma lei de recuperação judicial, e entre essas diretrizes, uma delas é que a lei deve ser um instrumento de incentivo a buscar ajuda o quanto antes. Tá? Então, o Brasil buscou uma lei nesse sentido. Mais uma coisa, essa lei foi parecida em muitos aspectos com a lei americana. Por que nós temos a recuperação extrajudicial? Nos Estados Unidos, né, a gente encontra a recuperação judicial em 2 capítulos, né, que são derivados da Constituição, que é o capítulo 7 e capítulo 11, Chapter 7 e Chapter 11. Né, são os famosos, quando se fala em Chapter 11, nada mais está falando que a lei de recuperação judicial nos Estados Unidos. E lá existe uma modalidade de um prepackaged bankruptcy, que é um pré-empacotamento do processo de falência. Isto é a recuperação extrajudicial, quando as empresas preparam um acordo antecipado com os seus credores e levam este acordo para a homologação do juiz. Este é um processo, via de regra, mais barato, e aí eu estou respondendo uma das questões, aí, acho que foi do Itapema, tá? Que está colocando que é custosa a recuperação judicial. E o Itapema tem toda a razão. A recuperação judicial ela ficou muito cara no Brasil, porque ela embute a necessidade de contratação de consultores, tanto da área administrativa quanto da área jurídica, porque tornou-se um evento multidisciplinar, não mais um evento onde apenas um advogado seria suficiente, como era na lei de falências, mas tem que ter contador, tem que ter administrador, negociador e advogados. Mais ainda do que esses elementos que por si só já vão custar algum dinheiro, você tem a figura do administrador judicial, que é uma pessoa nomeada pelo juiz e que cobra em cima de um valor sujeito aos efeitos da recuperação judicial, um pedaço, um percentual da dívida, que pode chegar no limite superior a 5% do valor da dívida, tá? E que raramente é inferior a 1 ou 2% do valor da dívida, tá? Que custa dinheiro. Então, mais publicação de editais, mais publicação de local de assembleia, empresas que forem grandes precisam ter locais para isso. Então, tudo isso encarece um processo de recuperação judicial. Não é assunto para pequenas e médias empresas, muito embora, dentro da lei de recuperação judicial, haja um capítulo apartado para EPPs e IMEs, né? Empresas de pequeno porte, microempresas, capítulo esse que simplifica regras da recuperação judicial, eliminando a necessidade do administrador judicial, eliminando editais, eliminando uma série de coisas, mas também colocando um pouco no trilho e fechando um pouquinho mais as possibilidades de recuperação. Então, quando a gente está falando de recuperação judicial, há que se colocar que há vários tipos, né, de recuperação judicial embutidos aí. Esse específico para microempresa e empresa de pequeno porte, a extrajudicial, que é uma possibilidade pouco utilizada ainda no Brasil, porque é difícil fazer um pré-acordo, porque se você conseguir fazer um pré-acordo, talvez você não precise ir a juiz para homologar esse acordo, né? Esse também é um racional aí, né? A ideia... e a própria recuperação judicial. Então, eu acho que há caminhos aí alternativos, embora, né, a lei tenha sido feita e o parecer da lei ele recomende que as empresas busquem ajuda o quanto antes, para que, assim, a recuperação judicial não se torne apenas um adiamento do seu processo falimentar. Porque quanto mais tempo a empresa demorar para recorrer a uma ajuda da justiça, a esse favor legal que é a recuperação judicial, menor será a chance de reestruturação dela, de recuperação dela. Mais próxima da falência ela estará. É na natureza, assim como o paralelo que o Nelson muito bem coloca, com a medicina. Quanto menos você se preparar, se precaver, mais adiar a sua ida ao médico, mais chances você terá de não estar com sucesso na sua recuperação, ou seja, menor a sua chance de sobrevivência. Então, é importante
olhar esses aspectos quando a gente olha a recuperação judicial. É um instrumento realmente, em alguns momentos, caro, não é para pequenas e microempresas, é um instrumento que funciona melhor para empresas de médio e grande porte, porque aí esses custos todos acabam se diluindo, né, no tamanho da dívida, no tamanho da empresa, não se torna tão pesado, tá? E deve ser feita não com preconceito, né, de que é algo ruim, que é algo que vai tirar a imagem positiva da empresa do mercado, mas como uma ferramenta importante de recolocar a empresa no cenário competitivo antes que ela adie muito os seus problemas. Tá? Perfeito. Só posso acrescentar uma questão aí, Davi? É que o Fábio bem colocou, né? Se você consegue um acordo prévio, para que você vai se meter no judiciário para conseguir uma homologação? Ela só é interessante se você consegue arrastar algum outro credor que daí a lei fala de quórums e questões que você pode trazer para as mesmas condições de pagamento o credor que eventualmente não aderiu, né, à sua negociação. Agora, falando, a lei brasileira, o Fábio falou muito bem, a lei brasileira ela é quase uma cópia, ela foi muito copiada. Na época, no final dos anos 2000, eu trabalhava com o Dr. Thomas e a gente ajudou a redigir a lei lá e apresentar para o Bjork, para o Ramstead. É muito parecida com a lei americana. A diferença é que nos Estados Unidos existe uma cultura em relação às questões de bankruptcy e no Brasil a cultura é completamente diferente, né? O Fábio citou uma questão aí que a gente tenta desmistificar, mas é verdade. Você entra em recuperação judicial, a lei fala que você tem que, na tua razão social, qualquer coisa que você tem que fazer, lá, KCD, serviço de consultoria, não sei o quê, em recuperação judicial. É como um X na testa. Você vê lá o cara está em recuperação judicial, você já não quer mais dar crédito. A lei vem se aperfeiçoando justamente para você conseguir linhas de crédito para quem está em recuperação. Tem algumas instituições como o DIP, que é o Debt in Possession, que é o devedor conseguir linhas de crédito, se privilegiar quem dá crédito para quem está em recuperação judicial, você vai o primeiro a receber caso a empresa vá à falência. Tem uma série de coisas na lei que são muito interessantes. Mas a cultura no Brasil, apesar da lei já estar em vigor desde 2004, se eu não me engano, né, Fábio? Me corrija se eu estou falando. 2005. Nós já temos aí 15 anos, a cultura ainda não é tão sedimentada, entendeu? Muitas vezes, você tem uma ideia, quando o cara entra no Chapter 11 lá nos Estados Unidos, muitas vezes a ação da empresa sobe na bolsa, porque os credores olham e falam assim, pô, agora vai ter uma solução, né? Aqui no Brasil, ao contrário, entrou em recuperação judicial, pô, pelo amor de Deus, os caras vão quebrar, onde é que vai parar esse troço? Infelizmente, a gente ainda vive esse cenário aqui no Brasil, né? E a recuperação judicial é realmente cara. Você já não tem dinheiro, tem que pagar o administrador judicial. O cara quer receber todo mês, o juiz manda você pagar. E não é barato. Se você tiver um número de credores muito alto, o trabalho a ser realizado pelo administrador judicial, que é a verificação da listagem de credores, ele vai lá buscar a nota, analisar. Aí, geralmente, você indica os créditos que você tem para pagar, o credor vai entrar com impugnação. É uma coisa que não é simples. É como o Fábio falou, não é um advogado. Às vezes, dependendo do tamanho, o cara tem que ter uma equipe para tratar da sua RJ. Porque vai ter um número de impugnação de crédito, de habilitação de crédito, que é astronômico. E o administrador judicial vai ter que tratar tudo isso. Então, se o seu passivo estiver pulverizado, ainda que ele não seja tão grande, mas ele for pulverizado, o trabalho é enorme. Às vezes é um trabalho hercúleo, né? E eu já vi cliente que, com o dinheiro que gastou na recuperação judicial, assembleia de credores, sala para não sei quantas mil pessoas, sistema de votação, o Fábio sabe o que eu estou falando. O dinheiro que o cara gastou com isso, se ele não tivesse gastado com a RJ, ele tinha saído da lama. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Às vezes o cara se mete numa fria. Então, volto a dizer, vai no médico, escuta a opinião dele, antes de ir para a cirurgia. Você nem entra no hospital e fala assim, vem aqui, eu quero operar do coração, e deita lá, o cara te abre. Não.
É tudo exame, preparado, marca o dia, a hora, vê se pode, se não pode, se você tem condições de fazer o tratamento ou não. É por aí. Tudo bem. Eu queria puxar agora, tem algumas perguntas aqui que jogam para o lado das pessoas, tá? A Maria entrou aqui, a Maria entra em toda a reunião. O Vicente Hotmail, eu acho que o Vicente Hotmail, não sei se é o sobrenome dele, se for, ele está bem, não precisa se preocupar com reestruturação, né? Mas deve ser o e-mail dele, né? Ele fala, penso que o engajamento da equipe nesse task force seja fundamental, pois vários olhares podem jogar luzes em valores parados dentro da organização, né? Então, eu acho que é uma coisa. E aí eu junto com uma pergunta provocadora aqui do Láudio, que ele comenta sobre um negócio que aconteceu hoje, mas aí eu não vou citar o nome não, né? O presidente de um banco aqui que opera aqui no Brasil, ele disse que os empregados deveriam reduzir salários para contribuir com as empresas. Eu acho que não precisamos chegar nesse caso extremo, mas a pergunta que eu faço, né, acho que eu vou jogar para o Fábio primeiro, qual que é o papel, vocês falaram de transparência nesse momento de reestruturação, qual que é o papel aí em termos de papel das pessoas, né, da organização e a mobilização das pessoas em relação à reestruturação? Primeiro, a pergunta colocada aí por todos, e não só pela Maria, né, pelo Láudio também, são questões que abordam justamente o que você colocou, né, Davi, que você resumiu bem. Qualquer processo de reestruturação, ele para ser bem sucedido, ele tem esse caráter multidisciplinar, né? E antes de ser multidisciplinar, no sentido de abordar a equipe de advogados, contadores, administradores, dentro da própria empresa, a empresa é composta por diversos departamentos. Quando a gente fala da criação daquele comitê de caixa, que eu abordei logo no início da nossa conversa, esse comitê de caixa ele deve ser necessariamente, para ter sucesso, composto por pessoas das diversas áreas chaves da empresa. Que áreas são essas? São as áreas onde o dinheiro circula de alguma maneira e de maneira importante. Portanto, é fácil perceber que a própria área de RH, ou de desenvolvimento humano, é uma das áreas que não pode deixar de participar do comitê de caixa, tá? Porque ali boa parte do dinheiro da empresa é destinado para o pagamento de salários, tá? A área de compras, idem, né? A área de vendas, porque traz recursos, a área industrial, porque produz, além da área financeira. Então, quando se fala de comitê de caixa, para que, principalmente numa situação de crise, e não só na situação de crise, né? O Nelson abordou bem que, na verdade, essas recomendações que foram colocadas ali no início da nossa conversa deveriam ser seguidas diariamente por todas as empresas, independente de ela estar em crise ou não, né? E esse é um trabalho que, quando é feito dessa maneira, ele se torna um trabalho de planejamento estratégico, de administração estratégica, né? Mas quando não é feito, né, ele se torna um trabalho de reestruturação de empresas. E ainda tem que começar a fazer exercício só depois que tem o infarto, né? Exato, né? Então, ainda que a empresa não tomou esses cuidados preventivos, né, e ela passe a ter que tomar esses cuidados de correção, o comitê de caixa deve incluir necessariamente todos esses atores, esses executivos de áreas diferentes, né, que eu acabei de exemplificar. A área de TI, às vezes, é muito importante também no processo, a área de logística. Então, todas essas áreas são importantes e não só, né, a área financeira, porque senão você acaba tomando decisões a partir de uma visão financeira que irão impactar as outras áreas, né? Há um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Paul Silas Labine, bastante antigo, e que fez uma teoria toda em cima disso, que dizia que o ótimo de uma empresa, né, era na área de microeconomia, o trabalho dele vencedor do Nobel, e ele dizia que numa empresa, o melhor, né, o ótimo da empresa é a soma de vários subótimos, né, e não do ótimo de cada setor. Portanto, o que é o melhor para a área financeira, com certeza não será o ótimo da área industrial ou da área de vendas. Aliás, para todos nós aqui, provavelmente, que estamos nessa conversa aqui, que fazemos
trabalhamos, né, na área de indústrias, a gente sabe disso, sabe o quanto é difícil convencer alguém que não é do seu próprio setor de atividade, porque a visão é sempre diferente. E toda a visão, né, e todos se consideram como o coração e o setor mais importante da empresa. A resposta é que todos são realmente importantes, mas que todos deverão trabalhar num subótimo, numa condição abaixo do seu ideal, para que a empresa trabalhe na situação ideal. O comitê de caixa, ele tem esta possibilidade, esta capacidade, desde que, né, com o facilitador, a metodologia correta, a disciplina de condução desse comitê sendo abordada corretamente. O Nelson também abordou isso, quer dizer, não há mágica, ninguém vai chegar com uma varinha de condão e transformar isso tudo, né, em algo harmônico na primeira visita. Porém, este é um exercício importante de ser feito, né, de ser trabalhado no comitê de caixa, para que essas pessoas, membros do comitê, adquiram, né, esta visualização e adquiram essa prática dentro do funcionamento do comitê. Então, teoricamente, né, respondendo a pergunta aí do Láudio com relação a esse banco, né, é possível legalmente, inclusive, principalmente dentro da recuperação judicial e atualmente, né, pela medida provisória 936, a redução de salários, né? A gente precisa observar se essa redução é realmente necessária e o quanto, né, haverá de contrapartida, não a contrapartida estabelecida na lei, né, que é uma estabilidade de emprego durante período igual, né? Mas sim a contrapartida que a própria empresa, né, como membro da sociedade, pode dar para esse grupo de trabalhadores para a qual ela está pedindo um sacrifício que muitas vezes, né, não é visto em outras áreas da empresa, em outras atividades da empresa. Esse é um processo que deve estar discutido dentro do comitê de caixa. Tá? Perfeito, perfeito. Nelson, quer comentar alguma coisa em relação ao papel das pessoas? Além dessa questão do salário, você até teve uma questão aí no começo que disse, mas você tem quais pessoas tem que comunicar? E a questão da comunicação, é muito importante isso, né? A gente fala, as áreas mais afetadas, em geral você fala RH, produção, suprimento financeiro, vendas e comercial. Pô, mas isso é a empresa toda. Em geral, você tem que trazer as principais empresas destes setores para esse comitê de crise, né? O comitê de caixa, ali, a análise fria dos números, quem vai fazer aí é o seu gerente de projeto junto com o seu financeiro. Esses caras vão ter que voltar e falar com o cara de vendas e tal, e arredondar. Tudo bem, você está projetando isso aqui, mas se você fizer isso aí, você mata a empresa. Porque se você tirar minha verba para comprar matéria-prima, o cara de suprimentos não vai ter mercadoria para vender. Então, assim, não adianta você pego o PNL, dou lá aquela martelada, né? Faço aquela análise vertical e falo, a conta maior é essa aqui, pessoal que custa 48% em relação ao faturamento, vamos cortar. Pô, mas se cortar aqui, aí não gera linha de receita lá em cima, né? Então não adianta querer martelar o financeiro do jeito que ele acha. Você vai ter que falar com os caras, não tem jeito. É uma coisa... E aí, nesse cenário de crise, se torna muito mais intenso, né? Tem gente que faz o PNL do ano, analisa lá junho, agosto, setembro e tal. Tem que ser mais curto, assim como o Fábio falou, fluxo de caixa de 13 semanas, em geral, com análise diária, né, Fábio? Faz 13 semanas, não, 13 semanas todo dia, nessa hora de crise, né? Não é cada semana. E outra, vai ter que rever. Em geral, você revê todo dia e a cada semana. Faz uma reunião mais intensa a cada semana. Todo dia você vê o caixa, porque você vai ter que tem inadimplência, né? Assim como você vai tendo coisas a pagar, você vai tendo a sua inadimplência, as seus contas a receber. Então, não tem jeito. Você tem que envolver todo mundo e a comunicação é muito importante. A gente tem uma questão assim, para fazer o plano de contingência e montar o comitê de crise e fazer o diagnóstico, você tem que mobilizar os recursos adequados, você tem que comunicar e dar responsabilidade para as pessoas e as áreas da empresa para levantar os números, se organizar e vir com as ideias
principalmente na parte de redução de custo ou preservação de receitas. Aí você monta o diagnóstico, com o diagnóstico você simula o cenário, quais são as ações de acordo com cada cenário, aí você volta, comunica e implementa e monitora. Monitorou, deu errado, volta 2 casas e faz de novo, simula, comunica e implementa. Então, assim, é guerra, sala de guerra mesmo, igual o Fábio falou lá no comecinho. É uma batalha diária, é campo minado todo dia. Isso eu estou entendendo, né? Fluxo de caixa tem que ser conservador, né? Só com carteira, né? Não pode contar com o passarinho que está voando, né? Pois é, Davi. Então, aí do que você falou e do que o Nelson disse, eu tenho aí pouca coisa a acrescentar, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo e já teve a experiência de tentar colocar um comitê de caixa, deve ter visto, se foi até o fim, né, se teve sucesso de implementar esse comitê de caixa na sua empresa, ou em algum cliente, em algum local, deve ver que o comitê de caixa ele passa por 3 fases distintas. A primeira fase é uma fase onde, na primeira reunião, toda aquela pessoa a pessoa do setor acha que o seu setor é importante e que ali não pode haver corte. Então, você vai perguntar para o cara da área industrial, ele vai dizer, não, aqui eu não tenho como colaborar, como fazer corte nenhum, por causa disso, vai dar várias justificativas e creiam todos nós aqui, todas elas verdadeiras. Nenhuma das justificativas será mentirosa. Essa é a primeira fase. A segunda fase, né, da frustração, porque não vai haver o dinheiro, né, que ele está dizendo que não pode cortar, vai ter o corte, porque a empresa tem que fazer um corte, então ele vai passar por uma segunda fase que é acusar o outro setor. Então ele vai começar a dizer, olha, tá vendo, eu não estou tendo dinheiro aqui, mas você está dando dinheiro para aquele outro setor ali, ou o outro setor podia fazer tal e tal e tal e tal e tal coisa que não está fazendo. Então ele não está, naquele momento ainda, olhando o seu próprio setor, mas começa a olhar a grama verde do vizinho, né? Então é a segunda fase. E a terceira fase, se a empresa sobreviver a isso, né, se o comitê sobreviver a essas 2 primeiras fases, é a fase em que cada um vai enxergar a empresa, o seu setor, como uma peça do todo, e aí vai construir mecanismos coordenados entre os setores para redução de custos, sejam elas de curto, médio ou longo prazo, né? E aí, complementando no que você falou, Davi, realmente o que vai acontecer aí no processo é que a empresa tem uma visão do caixa aí diária, né, do que tem que trabalhar, e isso é o que vai fazer funcionar, né, o processo, né? Não tiros pequenos, né, e com uma visibilidade maior. E esse conservadorismo de caixa que você citou, Davi, ele é de uma simplicidade grande, né? Essa é a grande diferença entre finanças e matemática, né? Se as coisas fossem matemáticas, você sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Então, você não precisa contratar um financista, você contrata um matemático, né, para fazer o seu fluxo de caixa. A grande diferença que há entre uma coisa e outra é que na empresa você sabe exatamente o que tem que pagar, mas nunca sabe o que vai ter para receber, né? Então, esse é o ponto que faz com que os financistas, né, as pessoas do setor financeiro tenham que se moldar, porque ele tem a certeza que tem uma conta de aluguel para pagar no final do mês, até tem uma colocação no chat aí do que fazer quando não tem condição de pagar aluguel, e eu até posso rapidamente dizer, aproveitar aí, houve durante um bom tempo decisões agora, nos últimos meses, do judiciário no sentido de preservar essas empresas e de promover renegociações de aluguel ou até arbitrar, né? Arbitrar não do ponto de vista da arbitragem, né? Mas do juiz, né? O juiz arbitrar um valor menor de aluguel em alguns casos, tá? Isso se desmanchou um pouquinho agora do mês de junho para cá, mas nos meses de março e abril e maio houve bastante sucesso de empresas que pediram redução de contratos de aluguel, tá? Em caráter sempre provisório, em caráter sempre liminar, tá? Então, isso aconteceu, mas, enfim, você sabe que tem que pagar o aluguel, tem que pagar o salário, mas não sabe se vai ter receita, né? E esse é o grande problema
e por isso tornaram o fluxo de caixa, como você disse, Davi, conservador. Sempre, né? E outra, e tem aquela história, né? Se não tem dinheiro, você vai escolher quem você não vai pagar. Essa é uma decisão também do comitê de caixa, né? Sim. E olhando umas perguntas antes, uma coisa que não nos ouçam, mas, em geral, banco e fisco não pede falência, né? Banco executa garantia. E se a garantia é real, em geral, ele espera, né? E ela cobre Então, assim, dever também é um direito, né? Dever é um direito. A única coisa é que, se você exercer esse direito, você tem que pagar juros de correção monetária. Mas dever é um direito, você pode dever, né? Tem muita gente que fica desconfortável com isso, né? Assim como matar é um direito. Você mata, você vai na cadeia. O teu direito está lá, você pode matar, né? É um negócio que não é impossível de fazer. Você paga as consequências. Igual você está devendo, você paga os juros da correção monetária ou até negocia, né? Então, também tem que ter um pouco de sangue frio, né? E, não puxando a bola para o nosso lado aqui, geralmente, os especialistas que trabalham com gestão de crise, eles fazem isso, metodologia, metodologia e gestão das questões internas. Porque, muitas vezes, esses conflitos que o Fábio falou, de setor, de executivos, principalmente empresas familiares, se não tiver um elemento externo para mediar, o negócio fica insolúvel, o problema fica até maior. Quando você fala em exercer o direito, você está falando de exercer o direito de dever, né? Só para deixar claro. Né? Exato, exatamente. Você pode escolher, aí você tem que escolher. É melhor dever para quem? Né? É menos arriscado dever para quem? Essa análise o comitê de caixa faz. Eu falo assim, tem hora que não tem mágica. O cara não vai falar assim, não, eu vou dar um jeito de pagar suas contas. Não, eu vou dar um jeito de você sobreviver. Igual o médico fala, às vezes fala, eu sempre gosto das coisas do médico. Eu tenho que amputar esse dedo aqui, senão você vai morrer. Então, nós vamos ficar devendo para esse cara. Um dia nós vamos resolver. Perfeito. Não é, Fábio? Desde que, eu até costumo dizer, você está colocando alguns aspectos aí importantes do limite da legalidade, né? A dever está ali dentro da legislação, né? E faz parte da regra do jogo, né? Assim como, por exemplo, quando você elabora um plano de recuperação judicial, você pode colocar ali na própria lei, né? Está prevista um elenco bastante grande de alternativas que a empresa pode utilizar para apresentar um plano, desde redução de dívida, deságio, alongamento, venda, arrendamento, transformar em cooperativa, uma infinidade de possibilidades aí que podem ser usadas individual ou em conjunto, mas, por exemplo, não vale você dizer que para aprovar o plano você vai enforcar o dono da empresa em praça pública, porque isso é ilegal, né? Então a gente só tem que respeitar os aspectos legais, né? Quando estiver montando, mesmo quando estiver devendo e tudo, a legalidade tanto do credor quanto do devedor deve estar sempre respeitada, né? E eu vi alguém aqui também falando aqui, que ficou espantado, que diz que o administrador judicial tem, a Gláucia, remuneração fixa, não é baseada em ad êxito. Não, Gláucia, a remuneração do administrador judicial é fixa e é baseada num percentual, tá? Que é negociado entre o administrador judicial e a empresa devedora, e caso essa negociação não tenha êxito, o juiz, tá, arbitra este percentual, como eu disse, que vai até um limite teto de 5%, do valor da dívida sujeita à recuperação judicial na soma das 4 classes, 1, 2, 3 e 4. Tá? Não é ad êxito, não. Recebe, inclusive, se a empresa for à falência. E mais, se a empresa for à falência, recebe na frente. O administrador judicial recebe na frente, porque ele tem o caráter de extraconcursal. Perfeito. Eu já vi juiz decretar falência porque a empresa não pagou a remuneração mensal do administrador. É o rabo abanando o cachorro. Tem uma pergunta lá do
comecinho que o Emerson tinha feito, ele deixou claro que era para a Maria, só que a Maria não está aqui para responder, acho que ela está jantando. Então eu passo para o Fábio, que é para comentar um pouco sobre o Pronamp e esses programas do governo. Olhando agora sobre um ponto de vista mais de pequeno e médio, como é que você vê isso e se tem algum caminho das pedras aí para seguir? Então, caminho das pedras são pedras pontudas, né? Difíceis, né? São pedras difíceis, né? O governo, desde o início da pandemia, promoveu, desenhou, divulgou, publicou, né? Vários nomes diferentes aí, porque cada uma dessas medidas está num estágio diferente, mas várias medidas de incentivo, e nem de incentivo, né, de ajuda, né, programas que genericamente foram chamados, como o programa que você citou aí, de emergenciais de crédito, né. Essas medidas, elas, primeiro, né, parte delas, quando foi anunciada, no meu entender, foram anunciadas num momento ainda ruim, né? Porque o programa de transferência de renda direta, que é dos R$600, esse sim era necessário por conta do corte abrupto, né? E repentino, né? De renda da camada principalmente mais pobre da população e dos empregados autônomos, né? E informais, mas para as empresas naquele momento, qualquer medida de ajuda seria, primeiro, baseada numa especulação, né, como foi, né, dos setores que seriam mais atingidos. Segundo, teria que passar, como é o fato, e por isso muitas delas não estão funcionando, por regulamentações, né, para que o banco, que são as instituições que efetivamente fazem, né, tem esse poder de capilaridade, quer dizer, de fazer o dinheiro chegar na ponta final, os bancos privados, mais os 2 bancos públicos, estão falando de 5 grandes bancos aí, né? Principalmente, não só eles, mas principalmente esses bancos, para que eles possam colocar esse dinheiro, né, que o governo colocou na forma de programas, né, de ajuda, eles foram instados a regulamentar isso. E essa regulamentação não saiu. Então, também é verdade, né? Às vezes a gente tem uma tendência, eu entre eles, hein? Eu nessa mesma tendência de acusar bancos, de colocar bancos como os grandes vilões, né, dos processos de reestruturação, ou de cobrar juros muito altos, ou de não colaborar, ou de só pensar em dinheiro, mas é bem verdade que nesse momento de pandemia não foi exatamente por conta dos bancos que o dinheiro não chegou até a ponta final, mas foi por falta de regulamentação, como esse caso que eu citei, por exemplo, do PL 1397, que não é de ajuda, mas posso citar de outro, né? Da medida provisória aí do programa emergencial, e que envolve também esse financiamento que o Davi citou, e que já tinha também, já possuía dentro, uma medida provisória, né? E, portanto, deveria estar funcionando a partir do momento da promulgação. Isso foi em 1º de junho, já completou 30 dias, passou, né? Completou um mês, mas que até agora não chegou na ponta final, porque tinham, na época, 17 emendas a serem feitas nessa medida provisória. Tá? 17 não, desculpa, 70 emendas. Estou me enganando, 70 emendas para serem colocadas aí. Então, enquanto não coloca, o banco não sabe se ele vai arcar com 100%, com 80%, com 20% do prejuízo, caso haja inadimplência, como estava lá no dispositivo da medida provisória, se ele vai poder fazer isso com benefício de reduzir o compulsório, se ele vai poder modificar o rating e vai ter. Então, o banco não faz, porque ele não tem nem condição legal de poder fazer isso. Tá? Então, é preciso que, não só, e aí não é uma culpa do executivo, o executivo fez a parte dele, podemos até dizer se fez bem ou mal, mas fez a medida provisória, mas o legislativo, naquele e até neste momento, está segurando. Né? Então, nós temos um problema no legislativo. E quando, às vezes, não temos um problema no legislativo, vamos ter um judiciário que questiona as decisões colocadas de constitucionalidade ou de regra, etc., do legislativo. Então, há uma falta de harmonia, que não sou eu quem diz, né?
que está clara e que todos nós estamos observando no Brasil, e essa é uma característica particular do Brasil neste momento, poucos países estão passando por esse tipo de problema, que é uma crise, além da sanitária que todos vivem, além da econômica que todos vivem, uma crise institucional que poucos vivem. O Brasil, entre esses poucos, entre judiciário, executivo e legislativo. Então, isso faz com que esse dinheiro não chegue na ponta final, né? E quando chegar, né, nesse momento, passado 3 meses, vai encontrar, como também disse um dos nossos, acho que foi o Carlos Alberto aqui que colocou, vai encontrar empresas já de portas fechadas, ou seja, para essas empresas o dinheiro veio tarde, né? Já foi, já perdemos o tempo, né? Aí, então, essa diferença, também um economista de Harvard, tá? Professor Lawrence, lá em Harvard, que tem uma teoria bastante interessante, que ele fala que há 2 relógios, né? Um relógio financeiro e um relógio econômico que andam de maneira descompassada. E é isso que está acontecendo aqui, a não compreensão disso. O relógio financeiro andou rapidamente e engoliu, né, a possibilidade de recuperação econômica da sociedade por conta desse atraso todo. Então, respondendo aí genericamente a pergunta, as medidas são boas. Quando você entra no site do BNDES e olha todas essas medidas que estão lá listadas, a gente imagina assim, nossa, todos os nossos problemas acabaram, né? Seus problemas é o verdadeiro BNDES Tabajara. Porém, né? Não chegou na ponta, porque a regulamentação não chegou. Em alguns momentos, no próprio site do BNDES, está lá, a ser regulamentado. Porque ele não consegue fazer, né? Porque não há aprovação. Então, com relação a isso, infelizmente, na prática, o que a gente vai ver é isso que estamos, né, experimentando. O dinheiro diz que vai chegar para um monte de gente, mas não chega. Ele está represado em algum ponto entre a boa intenção dos governantes, né, e a necessidade urgente do pequeno empresário. Pelo menos a nuvem de gafanhoto virou para o lado de lá, né? Pelo menos. É o que a gente costuma falar, né? A insegurança jurídica é um dos fatores que compõem a análise de risco. Sim. Né? E os bancos estão aí sem saber o que fazer, porque é aquela história, né, que a gente fala. O problema não é que a regra seja ruim. O problema é não ter regra. Né? Esse jogo, você vai jogar. Bem, o jogo eu não gosto, a regra é chata, não sei o quê. Mas está claro o que vai acontecer. Como é que faz para ganhar ou perder, se é interessante ou não é. Agora, sem regra, trava tudo. Né? E aí tem uma pergunta aqui. O banco com garantia vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. É sempre assim. Né? Com garantia, uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Com garantias, provavelmente você vai ter uma facilidade maior de conseguir o crédito. Né? E já emendando com uma outra pergunta que tinha aí, preservação de caixa. O Fábio falou, venda de ativo, desmobilização. Home office, às vezes, pode ser uma ótima oportunidade para isso. Né? Você reduz, não vou pagar aluguel. Você precisa pagar aluguel? Você precisa ter escritório? Então, tá uma forma de... Existem maneiras externas e internas de preservar a caixa. Né? As internas é tentar diminuir custo, né? Ou tentar trabalhar prazo de pagamento sem limite. Agora, isso já é uma coisa. Você tem um imóvel lá, dá o imóvel de garantia para conseguir um crédito. Você está tendo dificuldade de acessar essa linha de crédito que não tem regulamentação, vai no tradicional. Só que lembra, é aquilo que eu falei. Quando você tem até mesmo a recuperação judicial, o crédito com garantia, você tem mais dificuldade, porque o cara fala assim, se quebrar, eu executo minha garantia. Então, é sempre um jogo de xadrez. Tem que tomar muito cuidado. Você vai colocar um patrimônio pessoal num negócio que já tá contaminado, infelizmente, aqui no Brasil, o conceito de sociedade limitada não se aplica. Né? Como é que deveria ser no Brasil? A responsabilidade da minha empresa é limitada ao meu capital social. Quem contratou 1 milhão com uma empresa que tem um capital social de 10 mil, devia ficar atenta. Opa, se der um problema aqui, esse cara só responde 10. Não é assim que funciona. Né? Eu lembro que o Davi até
estava comigo num trabalho aí, que eu perguntei, mas pô, o cara vai investir lá em Portugal, e se der problema, o que acontece? Aí o cara virou e falou assim, carrega no X. Eu falei, como é que é? Porque em Portugal não é clica, é carrega, né? Eu falei, é igual no computador, você vai lá, carrega no X e fecha a empresa. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. Eu estou simplificando o assunto, mas tem que tomar muito cuidado, né? Colocar um imóvel seu num negócio que vai quebrar e você vai aumentar o seu problema é complicado. E aí, uma questão que acho que eu falei lá no começo, en passant, que ninguém gosta muito de falar. Às vezes é o caso de falência, de autofalência. É você pousar o avião sem ele arrebentar. É tentar, pelo menos, colocar ele na pista, né? Então, infelizmente, em casos extremos, o caminho é a falência, é a autofalência. É duro, mas às vezes eu falo uma coisa para os clientes quando chega nesse ponto, né? Que muita gente deve conhecer. É melhor um fim horrível do que um terror sem fim, né? A gente nunca quer essa alternativa, mas às vezes, e a gente vai ver isso, infelizmente. Não queria deixar essa mensagem, mas às vezes vai acontecer. Uma mensagem final positiva agora? Não, então, eu sabia que eu sei que o Davi sempre gosta de uma mensagem final positiva, por isso que eu resolvi falar antes dele chegar nesse ponto, que eu estou vendo aqui que falta 5 minutos, ele já pedia positiva. Eu acho que assim, já emendando, diante disso, que é sistêmico, as alternativas vão ser muitas, porque argumentos para uma negociação, abertura para as coisas serem negociadas, o ambiente é favorável, porque todo mundo sabe que não é malandragem, ou seja, o Fábio falou lá no começo, não estou nessa porque eu fui vagabundo, porque eu sou um inconsequente, sou um irresponsável, etc. É o caso clássico de caso fortuito ou força maior, né? E aí o advogado vai poder ajudar melhor, né? Assim, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, o ambiente é propício para soluções de consenso, de negociação, por exemplo, gente, os bancos, se todo mundo começar a dever, os caras não dão conta de cobrar. Não dão conta de cobrar. Então, assim, tá todo mundo na tempestade. Se os bancos forem cobrar todo mundo que estiver devendo, não dá executar, pedir falência, seja lá o que for, é humanamente impossível. Vai ter que ter uma solução coletiva encaminhada. Eu acredito nisso, entendeu? Tem gente que não, mas não dá. Em outras situações, onde já houve mais crise, a situação é essa. Os bancos não saem executando a garantia, e o fisco sempre faz o refis, dá prazo, etc. Enfim, a situação vai facultar, do meu ponto de vista, soluções que sejam mais coletivas, de consenso, assim por diante. Tem gente que vai ficar pelo caminho? Vai. Mas, em geral, eu vejo a coisa com possibilidades, né? Possibilidades. Acho que a gente está no meio da tempestade, está todo mundo sabe para onde tem que ir, o porto é lá na frente, todo mundo tem que chegar. Se você tiver um barquinho mais forte, joga a corda para o teu fornecedor, joga a corda para o teu cliente e ajuda todo mundo a chegar. Porque se não chegar todo mundo, não tem renda, não tem consumo, não adianta. Sozinho a gente não sobrevive. Perfeito, Nelson. Obrigado. O Fábio, quer deixar alguma mensagem final? Só comentar, para não deixar a mensagem final da frase aí, né, que é melhor um terror, melhor um final com terror do que um terror sem fim. Essa frase é atribuída a Marx, né, Karl Marx. Enfim, mas não essa não é a mensagem que acho que a gente pode deixar, mas eu tenho uma diferente, né, que é de um outro cientista, que acho que, se não me engano, é de Pasteur, né, que é a sorte privilegia a mente bem preparada, né? Então, eu acho que se todos nós nos prepararmos, como estamos fazendo aqui, né, assistindo não só esse webinar, como outros que a ANEFAC promove, como outros que outras instituições promovem, se nós estivermos trabalhando, pensando, debatendo os assuntos que estão nos atormentando no dia a dia, que é como superar essa pandemia,
isso vai fazer com que a gente tenha mais sorte de encontrar o caminho para a saída disso. Então, eu quero deixar aqui mais o meu agradecimento por todo mundo que ficou até o final nos ouvindo, dizer que foi realmente um prazer ter participado dessa iniciativa da ANEFAC, através de você, Davi, do Nelson, de todo o pessoal do back-office aí que nos atendeu gentilmente antes da gente começar o webinar, e dizer que estou muito grato de ter participado e espero que vocês tenham aproveitado e que não necessariamente tenham concordado com tudo que foi colocado aqui, mas que possam refletir a partir disso o que é melhor para vocês. Perfeito, perfeito, Fábio, muito obrigado, Nelson, né? Na linha das citações, né? Essa da tempestade do barco, né? Queria só deixar claro que é do Leandro Fonseca, meu amigo, ex-presidente da ANS. Nessas horas, fazer citação sem citar a fonte está perigoso, né? Então, cair no ministro. Eu citei você, hein? Achei que era sua, hein? Então... não é minha não. Senão vai cair vou cair aqui no cargo aqui na ANEFAC. Bom, eu queria então agradecer todo mundo. Eu não consegui acompanhar tudo. Eu acho que a gente respondeu a grande maioria das perguntas, não todas. Acho que chegamos a ter um pico, se não me engano, de 98 pessoas, o que é super legal. Então, queria agradecer de novo, né, além dos palestrantes, todos vocês que estão dando feedbacks para a gente, elogios aí a todos, né? O pessoal pegando no pé do Nelsinho com o negócio de matar direito. Como é que é? Né? Falaram Qual que não foi podia falar isso não, cara. Não, teve gente que me mandou mensagem privada perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Né? Essa fica para um outro webinar, né? Então, é um webinar longo. Esse é longo. Então, queria convidar todos vocês aí a acompanharem a gente nas redes sociais, todas as mídias, se associarem quem não for associado e desejar a todos aí que fiquem bem e fiquem seguros. Tá joia, gente? Muito obrigado mais uma vez e muito boa noite para todo mundo. Até logo. Obrigado, Davi. Obrigado, ANEFAC. E a todos os participantes aí. Uma boa noite.